Irmãos, hoje a nossa mensagem, o tema da nossa mensagem é a recompensa da fidelidade. Esse é um assunto muito importante na Bíblia, né? Fidelidade. É um assunto que a Bíblia fala muito. E tem um porquê que a Bíblia fala tanto assim sobre a fidelidade. O tema da mensagem é a recompensa da fidelidade. Ou seja, existe uma recompensa para todos aqueles que buscam servir a Deus. Mas essa recompensa é necessário que você saiba de algumas coisas para que você consiga chegar até essa recompensa. A Bíblia vai usar 3 termos para falar sobre a mesma coisa, o mesmo assunto, só que de formas diferentes. Por exemplo, lá, se você for em Apocalipse 2:10, vai dizer assim: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Então, o livro de Apocalipse vai usar o termo coroa. Né? Se você for fiel a Deus, você vai ter o quê? Coroa. Se você olhar o texto de Colossenses capítulo 3, é usado outro termo para falar ainda dessa recompensa, que diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então agora nesse texto é usado herança. Então de um texto ele usa o termo coroa, e agora ele está usando o termo herança. Mateus 19:21 é usado no outro termo para falar ainda sobre recompensa, onde ele fala assim: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E agora aqui é usado o termo tesouro. Então nós vimos em 3 passagens diferentes que a ideia, o propósito é o mesmo, só que usado em termos diferentes. Mas nessas 3 passagens, inclusive, existe uma coisa que nós precisamos se atentar, que todas elas são condicionadas. Então, para você ter esse tesouro, você precisa entender que para você chegar à eternidade com Deus, para você chegar a ter essa recompensa é condicionada ao quê? À obediência, à fidelidade e ao amor a Cristo. Então nós temos que pensar sobre isso, porque a fidelidade a Deus é algo pessoal, é algo individual, que todos nós temos que se atentar e parar e analisar. Será que realmente eu sou fiel a Deus? Será que realmente você é fiel a Deus? E se você é fiel, até que ponto? Nós já ouvimos várias vezes, né? Inclusive, não só ouvimos, como também já vemos em várias situações, inclusive até em adesivos, né? Deus é fiel. Todo mundo já ouviu isso, né? Realmente, Deus é fiel. E as Escrituras vai comprovar isso para nós, que realmente Deus é fiel. Mas a questão não é se Deus é fiel, é se nós somos fiéis a Ele. Porque só é possível você ter essa recompensa se você for fiel. Então pode pensar comigo, será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena se dedicar à causa do Senhor? Com certeza sim, porque existe uma recompensa para todos aqueles que buscam, de alguma forma, servir ao Senhor e se dedicar à causa dele. Mas até aqui a gente viu que a Bíblia usa alguns termos, né, para falar sobre essa recompensa, para que a gente se atente e para que a gente observe alguns pontos que a Bíblia vai nos orientar. E hoje eu quero usar um texto muito simples, que você com certeza já ouviu também, mas a gente vai ver como que nós fazemos para chegar a esse tesouro, né? Que está lá em Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. Vai dizer assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e aonde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então esse é o nosso texto de hoje, que eu quero extrair aqui algumas informações para nós. É um texto curto, mas é um texto que vai nos mostrar como que nós conseguimos chegar até esse tesouro, né? Todo mundo já passou por uma brincadeira, né, principalmente na infância, chamada caça ao tesouro.
Todo mundo já viu isso, né? Inclusive até já participou. E essa brincadeira mostra para nós que para você chegar até o tesouro, você precisa ir até atrás do quê? Das pistas. Né? Então vai ter nas pistas e você vai até o final para chegar lá ao tesouro. Esse texto aqui, Jesus, ele dá algumas pistas para nós, para que a gente possa também pensar nesse tesouro e entender como que funciona para chegar até lá. Né? Uma das pistas que ele fala assim, ó, onde está o seu coração, é ali que vai estar o seu tesouro. Ou seja, ele está mostrando para nós que nesse momento da nossa vida nós temos que parar e analisar o que realmente tem valor para nós. Porque o que tiver valor para você é o que você vai sempre correr atrás. Então o que você tem na sua vida de mais importante para você? Segunda pergunta, com o que você tem gastado mais tempo da sua vida? Pode ser que você me responda com a minha família, né? Pode ser que você me responda com o meu trabalho, pode ser que você me responda com qualquer outra coisa. Mas nós temos que pensar sobre isso, né? O que tem mais valor e com o que você tem gastado mais tempo da sua vida? Se você parar para analisar essas duas coisas, é ali que está o seu tesouro. Porque é ali que você está gastando mais tempo. Então Jesus nos dá um alerta sobre isso para que eu e você possamos pensar sobre a nossa vida diariamente. O que nós estamos correndo atrás? Será que nós estamos correndo atrás realmente desse tesouro? Ou será que esse tesouro, para nós, é outra coisa, mas não a vida eterna? Né? Então, o que mais importa para você e o que você gasta mais tempo? Terceira pergunta, o que você não abre mão da sua vida? Tem algumas coisas na nossa vida que a gente não abre mão. Né? Pode ser que essas coisas não sejam a minha, pode ser que as minhas coisas que eu não abro mão não é a sua. Mas existe alguma coisa na sua vida que você não abre mão. Então pare e pense nisso. O que você não abre mão de jeito e maneira na sua vida? Os 12, como foi falado até aqui na aula, eles precisaram compreender isso. Para chegar a entender a mensagem do Senhor. Eles precisaram abrir mão de tudo por Jesus. E eles fizeram isso. Cada um tinha a sua vida, cada um vivia ali da sua forma, mas para seguir Jesus, quando eles foram chamados, eles abriram mão de tudo. E hoje, nós podemos ter a certeza que todo o esforço que eles fizeram foram válidos. Porque se você está aqui hoje, é porque um dia alguém lá atrás se esforçou. E os 12, com certeza, se esforçaram. Mais que isso ainda, o nosso próprio Deus. Onde Ele dá a vida dele por mim e por você naquela cruz. Então pare e pense sobre isso. Naquela cruz não era para estar Jesus. Era para estar você. Era para estar eu. Era para estar nós. Mas o amor dele é tão grande que ele morreu em nosso lugar. E essa morte de Jesus nos deu um privilégio, nos deu uma oportunidade. E essa oportunidade que nós temos, muitas vezes, nós não paramos para pensar na dimensão que ela tem. Mas é exatamente essa oportunidade que Deus deixou para nós, que Ele está falando aqui. Existe um tesouro para você. Mas para chegar nesse tesouro, vai de cada um de nós. Então eu quero chegar nesse tesouro. E você? Então vamos ver algumas coisas sobre esse texto aqui que está dizendo aqui para nós. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que Jesus está falando aqui. Né? Primeira coisa, ele fala assim, tesouros na terra. O que são? Quais são os tesouros na terra? Né? Que diz assim no texto, não acumulei para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam. A característica desse tesouro, né? O terreno que está sendo falado aí, que é algo, na verdade, passageiro, que acaba, que tem um fim, é algo que muitos, inclusive na Bíblia, correram atrás também. Não é só hoje. Muitas pessoas correram atrás do tesouro aqui na terra. E Jesus está falando exatamente sobre isso. Por quê? Porque ele sabia que hoje, na nossa atualidade, com certeza, teria também pessoas que viveriam em prol de um tesouro. Mas um tesouro que tem fim, um tesouro que pode ser roubado, um tesouro que acaba. Né? E a Bíblia também vai falar para nós esses exemplos de pessoas que fizeram isso. Então vamos pensar em 3 pessoas
que correram atrás desse tesouro, o tesouro aqui, dessa terra. Primeiro exemplo, Ananias e Safira. Eles combinaram ali de mentir para os apóstolos, né? Quanto ao valor do terreno lá, o texto. Eles estavam doando o total para a igreja, achando que isso ia dar para eles fama, né? Reconhecimento. Mas em Atos 5, de 1 a 11, vai falar que essa atitude deles teve uma consequência. E essa consequência foi a morte. O primeiro exemplo, Ananias e Safira. Outra pessoa que correu atrás de algo aqui nessa terra e também sofreu com isso. Jacó, onde ele trapaceou lá, né? O seu irmão Esaú, por um prato cozido de quê? Lentilha, né? Lembra lá no texto de Gênesis 25? Depois também, se você parar para ver, o próprio Jacó, o que ele fez? Ele enganou o seu pai Isaac, né? Tomando a bênção lá que era do seu irmão. Gênesis 27. Então Jacó, ele correu atrás muito do que? De privilégio. Ele queria, né, ser único aí, acima de tudo. Outro exemplo também, que pessoa que estava preocupada com as coisas aqui nessa terra. A mulher de Ló. O que aconteceu com ela? Virou o quê? Uma estátua. Mas por quê? Porque ela olhou para trás. E a ordem não foi essa. Então nós podemos pensar que a mulher de Ló é um grande exemplo para nós, porque foi dada uma ordem, e essa ordem vinha também posicionada. Essa ordem também era para que você não olhasse para trás e confiasse em Deus. Porque Deus abençoaria. Né? Com certeza, no momento ali, Deus iria abençoar, consequentemente, eles. Mas não foi isso que aconteceu. A mulher de Ló não olhou para trás. Estava preocupada, né, com o que estava acontecendo, inclusive com curiosidade. E veio a consequência. Então, esses 3 exemplos que eu citei aqui são exemplos simples, mas que mostram para nós que é normal o ser humano correr atrás de coisas que são terrenas, coisas que são importantes aqui, para essa vida. Mas agora, olhando para o que Jesus está falando, Jesus está nos orientando para que a gente não se preocupe tanto com isso, para que a gente não viva só preocupado com essa vida aqui. Então pode ser que você hoje, nessa manhã, esteja vivendo dessa forma. Onde para você o dinheiro, para você as coisas que nós temos aqui nessa vida, tá bom. Realmente, todos nós podemos ter um coração grato a Deus. Né? Eu, pelo menos, posso dizer, eu sou abençoado. Amém. Mas não é isso que Deus está falando para nós. Deus está falando além disso. Deus está falando para nós hoje, nessa manhã, que se para você tá bom nessa vida aqui, saiba que existe uma vida bem melhor do que essa. E está lá com Ele. O texto vai falar para nós em Apocalipse que lá não tem o quê? Sofrimento. Lá não tem choro. Lá não tem dor. Nessa vida aqui, independente desse tesouro, nós sofremos. Nós podemos passar por situações que afetam a nossa fé, que afetam a nossa vida, que afetam a nossa família. Sim ou não? É algo normal. Mas Jesus está falando, ó, existe uma vida bem melhor. Só que para você chegar lá, você precisa caminhar da forma como eu estou instruindo. Né? Agora, olhando para o texto aí, ainda, o texto vai falar para nós, quando ele fala sobre essa ideia de coisas aqui dessa vida, também o texto está nos introduzindo o consumismo. Onde também isso é algo muito comum. Pode ser que para você seja, né? Mas para a grande maioria dos seres humanos, isso faz muito parte da nossa vida, né? Consumismo. Onde o ser humano só gosta de consumir. Né? O ser humano gosta de gastar, o ser humano gosta de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. O ser humano, muitos têm isso. Então o consumismo também tem afetado muito hoje a população. Onde as pessoas deixaram de viver os princípios da vida por outras coisas, né? Algumas coisas foram trocadas hoje. Algumas coisas que eram importantes há 20 anos atrás para deixar de lado. Por quê? Porque hoje o mundo mudou, as pessoas mudaram e automaticamente as coisas também foram trocadas. Mas quando nós falamos sobre vida espiritual, quando nós falamos sobre princípio bíblico, essas coisas não foram trocadas. Valeu para eles lá e vale para nós sim, hoje. Então nós temos diversos exemplos também que mostram para nós de pessoas que correram atrás muito de coisas aqui, mas também nos dá exemplos de pessoas que correram atrás desse tesouro eterno que está falando aqui. Exemplos disso.
alguns exemplos aí de pessoas que tiveram tesouro, que buscaram esse tesouro no céu. Abraão. Abraão é um grande exemplo para nós. Porque lá em Gênesis 2:1, a gente vai lembrar que Abraão, ele deixou a terra dele, né? Diz o texto, em prol de uma outra pátria. E Abraão, ele mostrou muito bem o que? Fidelidade. Abraão, ele confiou muito em Deus, porque imagine nós hoje tomarmos um caminho sem saber o que vai dar lá na frente. O ser humano, a gente se preocupa muito com o que vai ser amanhã, né? Isso é muito pertinente a nós, né? Como que vai ser o meu amanhã? Saindo daqui hoje, nós vamos ter as nossas preocupações, o nosso dia amanhã, todo mundo trabalha, todo mundo vai fazer aí o que tem que ser feito. Então a gente se preocupa muito com o dia de amanhã. É algo pertinente a nós. Mas Abraão mostrou fidelidade. Outro exemplo, Moisés. Quando Moisés deixou o Egito lá, onde ele era considerado filho, né, do filho de Faraó, ele deixou lá para direcionar quem? O povo. Então ali ele mostrou o Deus que ele servia. Ele mostrou que ele realmente estava buscando uma vida bem melhor que essa aqui, onde ele se dedicou, né, e obedeceu a Deus. Então nós temos Abraão, nós temos Moisés, e no Novo Testamento nós temos um grande exemplo também que foi falado ontem e foi falado hoje aqui, que é os 12. Os 12 também deixaram não só um exemplo, mas um legado para nós, onde eles se dedicaram à causa do Senhor, onde eles realmente buscavam uma pátria bem melhor do que essa onde nós vivemos. Onde em meio à dificuldade, em meio a tudo que eles passaram, eles se dedicaram porque eles entenderam que valia a pena se esforçar, valia a pena viver a unidade, valia a pena andar com Jesus. E eles realmente andaram com Jesus. Hoje nós não temos Jesus físico, mas Deus espera que eu e você ande com Ele. Deus espera que Ele faça parte da nossa vida. Deus espera que Ele faça parte da sua vida. Que você ande com Ele, que você abra a porta do seu coração para Deus. Deus espera isso em cada um de nós. Quando a gente fala sobre riqueza, quando a gente fala sobre esse lado aqui do contexto, né, ele está falando sobre riqueza que lá no céu, que é o nosso tesouro, lá não tem perigo. Né? Lá não vai ter ninguém para roubar. Eu não sei se você já passou por isso, não sei se você já foi roubado, mas é bom. Qual é o sentimento que a gente tem quando a gente é roubado? É vários, né? Ao mesmo tempo. É indignação, é tristeza, é raiva muitas vezes, é tudo junto ao mesmo tempo. Quando a gente é roubado. Por quê? Porque é algo que você não espera. Então o roubo em si, ele já mostra para nós que assim, aqui nesse mundo, estamos sujeitos a tudo. Sim ou não? Não é? Mas lá na eternidade é diferente. Esse roubo, esse sofrimento, esse sentimento que nós sentimos aqui, lá não tem. Lá é glória. Então será que vale a pena correr atrás desse tesouro? Será que vale a pena olhar para as Escrituras e enxergar Jesus como nosso maior tesouro? A vida? Quando a gente fala sobre tesouro também, nós temos que pensar que para a igreja, no sentido igreja, o maior tesouro que uma igreja tem é quando pessoas aceitam a Cristo. Isso traz o quê? Alegria. Porque a gente sabe que não só nós estamos alegres, como também Deus. Então todos nós, nessa manhã, irmãos, temos que pensar sobre a nossa vida espiritual, que é o que importa. Como você tem direcionado a sua vida espiritual? Como está a sua vida hoje? Você tem se preocupado muito com essa vida aqui e menos com a vida espiritual ou mais com a vida espiritual? Então a gente precisa colocar na balança. E pensar também o que é um tesouro para nós. Porque muitas vezes a gente acha que o tesouro para nós é algumas coisas que a gente tem, né? Que a gente corre atrás, né? Isso a gente coloca também como tesouro. Mas Deus está falando para nós que o verdadeiro tesouro é muito mais importante do que você possa imaginar. Então, se você quer ter uma vida boa, sem sofrimento, busque esse tesouro, o tesouro eterno.
E ele fala assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Existem muitas pessoas também que são o quê? Acumuladoras. Sim ou não? Sim. Tem muitas pessoas que vivem dessa forma, né? Que gostam de ter bastante coisa. E tem muitas pessoas que vivem dessa forma nessa vida aqui, onde ela realmente faz isso. E Jesus vai usar esse termo pertinente, por quê? Porque existia também pessoas que faziam isso naquela época. Mas ele está falando, ao invés de você acumular coisas aqui, onde acaba, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões roubam, por que você não acumula? Né? Por que você não acumula tesouros no céu? Aí você pode me perguntar, mas como que eu acumulo tesouro no céu? Para você entender isso, só existe uma maneira. E essa maneira, ele deixa claro para nós através do texto, que nós só conseguimos entender isso com os olhos da fé. Porque as coisas de Deus são eternas. E as coisas desse mundo são passageiras. Então existem diversos textos na palavra que vai mostrar para nós o que é possível, o que é necessário para que você acumule para a sua vida, para que você chegue no final da jornada a esse tesouro. E nós citamos aqui algumas dessas coisas, nesses 2 dias. Uma dessas coisas é a fidelidade. Uma dessas coisas é a obediência. Uma dessas coisas é o amor, é o compromisso, é a responsabilidade, é a dedicação. Tudo isso, quando nós fazemos isso, quando nós vivemos assim, nós estamos colocando lá, como o Caio trouxe para nós, o quê? Tijolinhos, que é o que nós somos. Então pare e pense para a sua vida, né? O que você tem acumulado? Coisas para essa vida ou para a vida eterna? Se você tem acumulado coisas para essa vida, eu indico você para que você troque e acumule coisas para a vida eterna. Porque lá vale a pena, aqui não vale. Então esse texto está falando para nós que não é a lógica, né? Que você não precisa trabalhar, que você não precisa fazer nada. Não é isso que o texto está falando. Todos nós precisamos disso. O dinheiro também nos ajuda. Sim ou não? É uma necessidade, né, que nós temos no dinheiro. Mas ele não pode ser maior do que o nosso Deus, do que a nossa recompensa, do que a vida eterna. Então hoje eu e você temos uma oportunidade de um dia estar com Deus na eternidade. Então abrace essa oportunidade, use essa oportunidade que Deus deixou para você. E Ele deixou porque Ele te ama. Então quero trazer para você isso, para que você saia daqui pensando exatamente isso. Deus me ama. Realmente Deus te ama. Ele morreu na cruz lá, porque Ele realmente é o seu melhor. Então esse texto é um texto curto, mas que mostra para nós o quanto é necessário pensarmos sobre isso. Outro ponto que eu queria só destacar aqui, o termo que é usado, é coração. Existem mais de 200 versículos na Bíblia falando sobre coração. Por que será, né? É porque para Deus o seu coração é importante. Mas pare e pense comigo. Não só para Deus, para o inimigo também. O inimigo ele quer corromper o nosso coração. O inimigo ele vai sempre lutar para que o nosso coração seja contaminado. Por quê? Porque ele sabe que para Deus o seu coração é importante. Então, a Bíblia também nos orienta que a maneira como nós temos que servir a Deus é como? De todo o coração. Então Deus está falando, para você me servir precisa ser de coração. Precisa ser algo realmente que eu entendo isso. O que é servir a Deus de coração? Então você tem servido a Deus de coração? Saiba que o inimigo está lutando contra o nosso coração. Para que a gente, de alguma forma, seja contaminado com as coisas do mundo. Enquanto Jesus está nos orientando para que a gente cuide do nosso coração e da nossa mente. Então cuide do seu coração. Porque cuidando do seu coração, olhando para esse texto, você vai ver que aonde está o teu tesouro, está o seu coração. Então pare e pense nisso. Em que você tem gastado mais tempo? Aonde está o teu tesouro? Existe um tesouro, mas para chegar nele requer fidelidade. Que nós possamos ser fiéis. Que nós possamos absorver essa oportunidade que nós temos
de um dia estar com Deus na eternidade. Se você não aceitou Jesus ainda, você tem essa oportunidade. Hoje, agora. Se você ainda não olhou para esse tesouro, se você não imagina ainda a importância desse tesouro que Deus deixou, nós estamos aqui com essa oportunidade de pensar sobre isso. Então, que Deus seja louvado, que você saia daqui edificado, pensando sobre um tesouro. Existe uma vida melhor que essa, e essa vida está ao lado de Deus. Que eu e você possa chegar lá, né? Para quando estivermos lá, possamos estar como estamos aqui, reunidos, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e com Jesus ao lado. Deus seja louvado. Amém.